Depois no finalzinho eu passo os detalhes aí. Aqui eu tenho os motores, eu estou até na frente, mas aqui tem o motorzinho foram 4 motores de 22 kg. Aldir, mas não precisava do eixo Z ter 22 kg? Não precisava. Poderia ser um motor menor, eu pretendo comprar um outro motor menor para colocar no eixo Z, mas eu pensei o seguinte, ele fica como motor reserva, se algum outro motor der problema, eu tenho ele e o motor que vai no eixo Z não precisa ser um motor muito forte, né? Então eu acabei optando por comprar 4 motores e era um kit que eu comprei no Mercado Livre. Vinha os controladores do motor, o TB 60, tá? Depois eu tenho passo a passo, mas daqui a pouquinho tem aqui no final da apresentação a especificação deles direitinho. Ele é um controlador que ele faz um pouco mais de barulho comparado a outras versões que nós temos aí na internet, que é comparado contra o digital, né? O digital é mais silencioso, tem mais precisão um pouco, mas assim, pro que eu queria, atendeu muito bem. Uma fonte de 24 volts e aqui o controlador que ele aceita um Mac 3 de 5 eixos, porque eu pretendo fazer um eixo rotativo lá na frente para fazer algum trabalho de torno. Tá? Então acabei optando por esse aqui. Poderia construir com Arduino? Poderia. E vou falar a verdade, eu até prefiro com Arduino. Deu muito trabalho para aprender a usar o Match 3, aprender a configurar, fazer os ajustes. E os recursos que a gente tem na plataforma Windows, a interface do Linux, quer dizer, com o Arduino, nossa, muito mais gostoso de mexer. Mas eu acabei montando, está funcionando, mas numa próxima máquina eu pretendo mudar para o controlador Arduino. A fonte de 24 volts e eu tinha um computador antigo, um Intel Pentium 4 de 2.8, se eu não me engano, e ele tem 1 GB de memória, ele tem portinho LPT1, então LPT, né? Aí eu acabei usando nele. E ele já usava na outra máquina minha, com um Linux, e usando as ferramentas todas, né, para Arduino. Então foi essa escolha também aí que eu tive. Agora, com relação à montagem, eu não sei soldar, eu chamei um serralheiro para me ajudar, e eu olhei muito vídeo na internet, pesquisei muita coisa, e eu falei assim, cara, não dá, e eu não vou conseguir soldar, eu vou pedir ajuda. Então, eu contratei um serralheiro. Ele não usou solda MIG, nem solda de oxigênio, ele usou solda comum, mas ele usou um eletrodo mais fino. E aí a dica é o seguinte, eu comprei esses esquadros magnéticos, é a melhor coisa que tem, porque você apoia ali, ele mantém na linha. E aí o que acontece? Quando dá solda, se for a solda MIG é melhor, porque ela não esquenta tanto como a solda tradicional, né, de eletrodo, que o que acontece? Você tem que soldar só as pontinhas. Você prende, faz o alinhamento todinho, lembrando que quanto mais alinhado, quanto mais você respeitar as medidas, menos problema você vai ter depois com o esquadro da sua máquina fazendo corte, com precisão na mesa, com desnível da mesa. Então, assim, aqui é olho santo, sim. Tá? Parece que, não. Quanto mais preciso, menos dor de cabeça você tem depois. E aí eu usei os esquadros e eu pedi para ele ir soldando somente as pontas, marcando o ponto ali na solda para ela só segurar a estrutura e depois sim preencher. Porque se você já começa preenchendo, o material sofre uma pequena deformação e ele puxa. Em alguns momentos eu saí de perto do serralheiro e ele acabou soldando direto, porque ele estava acostumado a fazer portão, fazer outras coisas, ele não está acostumado a fazer uma máquina de precisão. Então, assim, às vezes eu dava uma bobeira, ele já preenchia. E aí, no final das contas, deu uma entortadinha, coisa que não poderia, né? Não queria que acontecesse, aconteceu. E aí me deu um pouquinho mais de trabalho depois na hora de fazer os alinhamentos. Então, a dica é, apoia com o esquadro magnético,
Se preciso, usa um sargento junto para segurar, faz só os pontos, monta a máquina todinha primeiro e depois você fecha, né, a solda todinha ou só aumenta mais um pouquinho, porque, gente, segura muito, não precisa preencher inteiro de solda também, tá? Eita! Essa máquina aqui, tá? Dando a risada aí. A esmerilhadeira, o que acontece? Ela é muito boa para fazer esses cortes, mas se você tiver a policorte para fazer os cortes, fica melhor porque sai o corte retinho, tá? Mas ela a gente utiliza muito ainda para fazer o acabamento, limpar, né, lixar ali, né? Dá para fazer uma coisa bem legal. Então são algumas ferramentinhas que eu recomendo muito que vocês possuam aí para poder construir a sua máquina. Aqui está a lista de material. Usei então um metalon de 100 por 50, chapa 1,5. Foi a mais grossa que eu consegui aqui na região. 4 metalon de 50 por 50, que eu fiz os pés e a estrutura da mesa todinho. Uma barra chata para colocar o apoio aonde vai correr a corrente de cabo, né? A guia de cabo lá, que é a esteira porta-cabo. Aí eu comprei 2 metros dessa esteira, muito bruta a esteira, tá? Nem precisava comprar desse tamanho, mas na dúvida eu comprei maior. Eu até cheguei a fazer a esteira, cortando na própria máquina, mas o que acontece? A minha esteira ela estava descendo, chegava um momento que, por a máquina ser muito longa, o peso da esteira, junto com os fios, fazia com que ela descesse e ela começasse a enroscar. E essa esteira que a gente compra, ela tem uma travinha que não deixa ela descer. Tinha outros modelos na internet que tinha essa trava, tá? Mas eu optei por um modelo mais simples, que não precisaria usar cola nem nada, era só de encaixar. E assim, para máquina pequena, ela funciona. Depois eu libero para vocês os arquivos que eu coletei nas minhas pesquisas. Uma máquina pequena, a esteira você cortar na própria máquina funciona perfeitamente, mas em máquinas maiores tem que ser uma esteira profissional. Usei fio PP de 4 vias, 75 milímetros, né, com capa dupla. É um fio bem... É bom porque ele é maleável e ele protege bem, então... E tem uma certa flexibilidade ali, não atrapalha na máquina, os motores não fazem quase força para poder fazer a movimentação dos fios. Tá? Mais ou menos 20 metros que eu gastei, sobrou pouca coisa. Usei fio de alarme para poder montar os sensores de fim de curso da máquina. Tá? E peguei e coloquei um fio também de 3 vias PP para fazer tomada com aterramento. O aterramento nessas máquinas é muito, muito importante. Ela acumula muita estática por causa do maquinário que utiliza ali, e muita gente tem problema com essas máquinas de queimar controlador, de interferência ali na hora de cortar, por causa da falta do aterramento. Aí eu aterrei a máquina inteirinha, os controladores, a fonte, tudo que era possível de fazer o aterramento, aterrei, inclusive o computador que estava ligado na máquina também, usei tomada de 3 pinos, o aterramento, tudo direitinho. Por quê? Nos primeiros cortes que eu fiz, era impressionante como a poeira e o plástico daquele PVC expandido grudava na máquina. É impressionante. Aí depois que eu fiz o aterramento, ele já não gruda tão fácil, porque por conta da própria energia estática ali. Então, gente, usar aterramento na máquina. Eu estou usando por enquanto uma topia da Makita de 530, mas eu pretendo adquirir um spindle de pelo menos um cavalo e meio. Usei um dimmerzinho lá para poder controlar a rotação da tupia. Não é o ideal, por quê? Quando você diminui ali a voltagem, né, você diminui a força da tupia, ela perde o torque. Quando você usa um spindle, né, profissional, que tem lá o controlador de pulso dele, ele diminui a rotação, mas mantém a voltagem. Então ele mantém o torque. Então você consegue ter força e fazer um corte com uma velocidade menor na ferramenta. E com isso, a ferramenta não queima. Né? E dependendo do que você estiver cortando, por exemplo, um PVC,
e tem um outro material também, acrílico, o acrílico derrete. Então tem que ser fresa com um corte só e a rotação tem que estar calibrada direitinho, porque senão o material esquenta e quando ele vai fazer a curva ele derrete, porque geralmente a curva é mais lenta para ficar perfeito. Então eu estou usando, mas assim que eu tiver oportunidade eu vou trocar por um spindle. Usei 2 chapas, né, de virola para fazer como mesa de sacrifício na parte de cima e na parte de baixo para eu guardar minhas tranqueiras das outras máquinas, etc. Micro switch, então 5 micro switch, botão de emergência, o kit de polias GT2 de 20 dentes, né, de alumínio com 8 mm, correia de 9, o furo 8 mm e para correia de 9, 10. Então é o kitzinho de polia que ele faz aquela voltinha lá para fazer a força na polia que está presa já, né, no motor. Aí usei polias GT2 de 20 dentes, né? O furo era de 8 milímetros, tá? Aqui é porque a minha primeira compra eu comprei errada e quando veio os motores vieram com maior o eixo, né? Eu tive o eixo mais espesso, eu tive que trocar. 4 metros de correia GT2, que eu falei para vocês, né? Fiquei encantado com esse sistema aqui. Controlador interface Bob CNC 5 eixos, tá? Controladora chinesa, não foi nem R$100 a controladora, um cabo, os 4 drivers TB6600, a fonte de 24 volts. Eu recomendo que você tenha pelo menos 2 fontes, uma para o eixo Y e uma fonte para o eixo Z e o eixo X, porque aí você divide mais a carga e ela não dá uma sobrecarga, né, no conjunto todo. Essa fonte que eu comprei aguenta? Ela aguenta, mas o bom é de ter uma folga. E 4 motores, né, NEMA 23 de 22 kg. Aí aqui eu tenho a fotinha da máquina 3 que eu montei, acho que está conseguindo riscar aí para vocês aí, ó. Aqui tem até o sacrifício da mesa dela já, olha. E ela não andava o pórtico dela era preso. Talvez tenha algum vídeo aí no canal eu usinando alguma coisa nela, tá? Então era toda de madeira, era com trilho de gaveta e usava barra roscada como fuso. Funciona? Funciona. Aprendi muita coisa com ela. Aqui eu tenho a máquina 4, que é uma maquininha que eu montei já usando, imprimindo algumas coisas na impressora 3D. Essa maquininha aqui eu vou usar na escola com os alunos, então ela é menorzinha e eu pretendo que ela faça também os cortes para montar PCB. Tá? Então a maquininha 4 está montada e aí aqui um pedacinho da máquina 5 que eu montei, que estava aqui ainda, nem tinha pintado, depois eu pintei ela aqui, a estrutura. Bem, o vídeo ficou longo, mas eu detalhei o máximo, né, tudo que eu precisava comentar com vocês aí dela. Agora, nos próximos vídeos, eu pretendo dar mais alguns detalhes das soldas, dos tamanhos e de como que eu fiz a ligação da eletrônica, o software. Aí eu vou explicando aos poucos, conforme for a aceitação aí do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like que ajuda muito, faça um comentário, se possível eu vou respondendo, que agora voltou às aulas e aí eu dou uma tumultuada, mas no possível eu vou responder. Fiquem com Deus, um abração e até o próximo Experimentos de Garagem.